A paz do Senhor a todos vocês aí, neste momento. Quero agradecer aí pelos inscritos, agradecer aí pelas pessoas que estão nos ouvindo. E também, né, por mais que seja ou não, os profanos aí, os caídos, né, querendo ou não, eles dão visualização e isso faz com que o vídeo cresça, né, sendo levado ao conhecimento de muitos que querem verdadeiramente a santificação. Mas a pergunta hoje é o seguinte: a razão da intervenção, né? E este vídeo que eu quero dizer que se mostra aí a lei marcial. Inclusive, né? Eu tenho visto alguns vídeos e também tenho postado algumas visões que Deus tem me dado, né? Justamente Deus tem me dado é, sobre essa intervenção, sobre essa lei marcial. Então veja que as pessoas elas estão pedindo a intervenção do exército, né? Estão pedindo a intervenção do exército. E o problema, irmão, é o seguinte: é você saber o que é uma lei marcial, né? Lei marcial, irmão, ela chama-se lei marcial o sistema de leis que tem efeito quando uma autoridade militar, geralmente, após uma declaração formal, toma o controle da administração ordinária da justiça, normalmente de todo o Estado, certo? Então, para que a gente possamos mais entender sobre esta lei marcial, eu aqui consultei o Wikipédia, né? Não é muito bom, segundo a informação, esse Wikipédia, que falta mais conteúdo, mas é uma coisa que dá-se geralmente, realmente, um entendimento. Então, para você que está pedindo a intervenção, querendo você pedir a intervenção ou não, né, todos os países, eles têm um artigo, né, que adota a lei marcial. Então, veja bem, como que esta lei marcial ela entra em ação? Vou ler de novo. Chama-se lei marcial o sistema de leis que tem efeito quando uma autoridade militar, geralmente após uma declaração formal, toma o controle da administração ordinária da justiça, normalmente de todo o Estado, né? E ela se traduz geralmente pela suspensão de todas ou parte das liberdades fundamentais do cidadão, certo? Partes da liberdade fundamental do cidadão, né? Sabemos que quando uma lei marcial ela é imposta no país, as liberdades do cidadão elas são regradas. Elas agora serão como, na verdade, comunistas, comunistizada, né? É uma lei que, na verdade, vai impor regras de sobrevivência a cada cidadão. Então, veja bem, como o ato, por exemplo, né, de ir e vir, já não é mais lei, nós não teremos mais esse tipo de lei de ato de ir e vir. Quer dizer, você, na verdade, vai ir e vir quando eles querem, não quando você quer mais. Um exemplo, eu estou aqui dentro da minha casa, eu quero dar um rolê, vamos usar essa expressão aí de jovem, vamos dar uma saída, uma desestressadas, quero andar pelas praças ou ao parque, então eu não tenho mais essa permissão. Eu não posso sair sem uma autorização do governo. Eu não posso ter esses direitos que eu tenho. Eles serão violentados, eles serão deturpados, estuprados. E isto nós vamos chegar numa razão através deste vídeo que você vai aqui entender. Veja que principalmente a de se reunir, né? Você não tem mais oportunidade, a de manifestar sua opinião e de não ser impressionado sem fundamento jurídico. A lei marcial entra em vigor somente em situações excepcionais, como na preparação da instituição de um regime totalitário ou ainda em reação a uma catástrofe natural. Então,
Veja que isto é uma coisa terrível, né? É uma coisa que não é muito bom. O que significa o regime totalitário? Vamos ver aqui. É um sistema político no qual o Estado, normalmente, sob o controle de uma única pessoa política, facção ou classe social, não reconhece limites à sua autoridade e se esforça para regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada sempre que possível. Então, essa lei marcial, irmão, ela vem naquela regra do Hitler, né? O Hitler, para você que não sabe, o Hitler. Bom, irmão, uma coisa eu quero dizer. Querendo você ou não, essa lei vai vir. Querendo você pedir a intervenção ou não, infelizmente, para muitos que vão ficar aqui é terrível. Ela vai vir. Felizmente, para muitos que vão ser arrebatados, será verdadeiramente uma grande vitória, porque quanto mais rápido acontecer o apocalipse, acontecer as coisas, o que tem que acontecer, para o arrebatamento acontecer, os santos já almejam o arrebatamento. Então, como vocês sabem, isto é a lei marcial, que eu aqui li algumas coisas para que vocês possam entender. Posso também complementar mais um pouquinho, né? Um significado. Vamos aqui tirar um pouco isso aqui, vamos passar para cá, para ver, né? Então, veja bem, nós aqui temos um exército, né? Estamos com um exército aqui. E eu gostaria de, neste momento, né? Eu vou duplicar essa via aqui, porque eu vou trazer para o outro monitor. E eu vou deixar esses miliantes aí, né? Justamente para que vocês possam entender. Então, vamos lá. Vamos no que nos interessa, né? A lei sobre lei marcial. De repente, os militares. Deixa eu ver se eu tenho um título aqui. Bom, tem um título aqui. O que é lei marcial? E o que acontece quando um país a declara? Vamos lá, então. De repente, tiram a autoridade de todas as autoridades e leis civis e implanta as leis e regras deles. Então, veja bem que a lei marcial é isso aí, ó. De repente, né, os militares chegando, tirando a autoridade de todos, as autoridades e leis civis, essas leis civis, isso refere a nós, e implantam as leis e as regras deles. Ou seja, os militares, agora, a partir do momento que eles tomam o poder, eles implantam as leis dele. Essa história aí que o exército vai tomar, né, o poder por 3 meses, 90 dias aí provisoriamente, é óbvio que isso não vai acontecer, irmão. Né? Não vai haver eleição. E eu quero te dizer que, a partir deste momento, acontece aí digamos aí, o início, né, de mais uma posta assim, pauta, mais uma ordem mundial, uma ordem do anticristo, para que se possa preparar o trono de todos os países e, na verdade, quem vai estar governando nessas leis marciais é justamente os militares. No caso do presidente, se ele ainda está, com certeza absolutamente, ele vestirá uma farda militar, né? Tipo, vocês sabem, né? Fidel Castro, tipo aquele impostor satânico lá, Maduro, né? Então você vê que as regras militar estão acontecendo. Você viu que na Venezuela, né, o que está imposto lá é uma lei marcial, né? O presidente, ele é um comunista e ele, na verdade, tem as Forças Armadas ao seu poder e, com certeza, ele está cumprindo o papel da agenda global, né? Então, só estou trazendo isso para você. Então, vamos continuar lendo aqui para que você possa entender. Então, implanta as leis civis e as leis e as regras dele, quer dizer, tira as leis civis e as regras dele saem. Algumas nações do mundo já passaram por elas. E algumas recentes teorias que estão circulando dizem que os Estados Unidos estão prestes a implantá-la.
estamos falando da polêmica e temida lei marcial. Mas você sabe o que é isso? Bem, uma coisa pode garantir: não está nada relacionado com ordens oficiais vinda do planeta de Marte. Né? Então veja aqui, né? Vou mostrar mais uma coisa aqui para baixo. Eu vou lendo aqui, vou deixar essa figura para vocês entenderem e vamos ler aqui. A lei marcial, ela é substituição de todas as leis e autoridades civis de uma nação por leis militares ou militarizadas. Ela é implantada pelo exército quando se está prestes a introduzir num país um regime de cunho militar ditatorial ou em situação especial que os militares consideram como situações de caos. Veja aí que nós já vimos aí os generais falar que nós já estamos em situações de caos. Isso aí você pode ver que esses generais estão falando, né? Isso chega, né, a razão aí, olha, veja aqui, né? Tá aqui, eu li isso aqui. Tá aí, a lei marcial é substituída de todas as leis, autoridades civis de uma nação por leis militares, né, ou militarizadas. Elas é implantada pelo exército quando se está prestes a introduzir no país um regime de cunho militar ditatorial ou em situações especiais que os militares consideram como situações de caos. Então, tá aí essa situação de caos, né? Essa situação de caos, ela está justamente, né, aí para que você possa ver que verdadeiramente isso já está acontecendo. Então, veja bem que essa lei de chumbo é decretada também quando o Exército entende que o país está vivenciando uma grande crise política e civil. Preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção o que vai acontecer com este país. Os seus direitos serão tirados, o nosso. Aí você fala, pastor, mas você tem um vídeo lá, ou 2 vídeos, que fala que o senhor quer a intervenção militar. Irmão, eu quero tudo que tenha que vir para haver logo o arrebatamento. Tudo, tudo. Não adianta eu ficar aqui, a oração não vai adiantar. Não vai adiantar você orar, não vai adiantar você pedir a Deus, não vai adiantar você ajoelhar, sair pagando promessa. Deus não vai te responder, não vai responder ao Brasil, não vai responder ao mundo. A Bíblia está enfaticamente escrito. A Bíblia diz que Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. Ele colocou na Bíblia e está na Bíblia, tem que cumprir, acabou. Goste que não ou não. Quer dizer, o único escape que Deus colocou para o povo dele, aqueles que verdadeiramente vão ser arrebatados, é o arrebatamento, certo? É o arrebatamento que essas pessoas vão se livrar dessas leis. É nisso, porque isso aí já é um governo do anticristo. É o início preparatório para o grande governo do anticristo e para que ele se manifeste pós-dias para frente. Então veja aí, eu quero aqui refutar novamente, essa lei de chumbo, irmão, ela é decretada também quando o exército entende que o país está vivenciando uma grande crise política e civil. Veja bem que mesmo que o governo, o presidente, ele não estiver de acordo com isso, né? Se ele não tiver aliado ou não tiver aliado, ou aliado ou não, né? O exército automaticamente passa a ter o poder. E vou dizer uma coisa, essa história aí que o poder, todo poder emana do povo, irmão, isso aí foi uma lei, um artigo feito pelos Illuminatis muito antes, né? Para que possa o quê? Para que possa verdadeiramente utilizar ela. Né? Então vamos continuar lendo aqui para que a gente possa entender. Tá bom? Então nós vemos como conflitos internos. Olha aqui, ó. Preste bem atenção como é que a lei marcial dá. Essa lei de chumbo é decretada, né? Ela é decretada, né? Tá escrito aqui, ó. Essa lei de chumbo, essa lei marcial, essa lei de chumbo é decretada também quando o exército entende que o país está vivenciando uma grande crise política e civil, como conflitos internos ou protestos constantes e desgastantes. Tudo isso aqui, irmão, está havendo. Eles não têm mais
como diz assim, o que impedir? Não haverá impedimento, certo, dessa lei entrar em ordem já. Já a origem do seu nome, o significado de marcial é guerreiro, belicoso, que significa guerreiro belicoso, é o significado de marcial. Ou seja, uma nova lei baseada no poder bélico das Forças Armadas. Sabe o que quer dizer isso? Ditadura. É, ditadura. Você está correndo do comunista, mas o povo brasileiro está pedindo que o comunista se instale mais rápido. Então, é aquele velho ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Bom, irmão, por que eu estou gravando isso aqui? É interesse meu, interesse seu, interesse de todos os cidadãos brasileiros. Então veja aqui que não existe mais aquilo. Eu não quero, eu vou chamar a polícia para você. E eles vão falar: nós somos a polícia. Eu não quero, eu vou chamar o juiz para você. Ele vai falar: nós somos o seu juiz. Aí você fala: eu não quero, eu vou chamar um advogado para me advocaciar. Eles vão falar: nós somos o seu advogado, nós somos o seu juiz, nós somos a sua polícia. O que nós decidimos é isto. Então, significa que nós estaremos aí, né, sobre as mãos do exército. É claro que, óbvio, né, quem vai sofrer muito mais ainda é os que transgridem a lei e não gostam de obedecer. Então, serão como seus cachorrinhos obedecendo seus donos. Veja que nós podemos ir mais um pouco. Como eu li aqui, né, poder bélico das Forças Armadas. Não significa necessariamente um golpe de Estado. É mais como se o Exército assumisse a responsabilidade por todos os assuntos de segurança nacional de um país. Nenhuma outra autoridade ou lei não pertencente ao Exército teria efeito, somente as leis militares, né? Claro, não é um golpe de Estado, mas é uma escravatura para os municípios. Ou seja, é uma lei marcial. Se o exército decidir que você é culpado de alguma coisa, você é culpado. E ponto final. Sem direito a recorrer, você sofrerá duras punições e retaliações. Viu aí, irmão? Olha aqui, ó. Preste bem atenção. Se o exército decidir que você é culpado de alguma coisa, você é culpado e ponto. Ponto final. Sem direito a recorrer, você sofrerá duras punições e retaliações. Então veja bem que nós estamos aqui postando esses vídeos aqui. Depois que o exército assumir, acabou, meus amados. Acabou a guarida, acabou o direito de ir e vir, acabou o direito de expressão. Agora serão como a Venezuela, né? Independente do que seja, os três poderes lá, ou o exército assumir, dá na mesma, irmão. Vai dar na mesma. Certo? Eu vou te mostrar que vai dar na mesma, eu vou te mostrar como é o plano que o Senhor Deus me revelou sobre essa estratégia tão satânica contra o povo brasileiro e o povo do mundo inteiro, que terão que passar por isso. Mas vamos lá mais um pouquinho para que a gente possamos entender. Então veja aí que nós, né, mostramos aqui o que é uma lei marcial. Vamos deixar isso aqui. Então, se o exército entender, né, que você é culpado, pronto, está entendido. Não importa. Se eles decidirem pegar você às 2, 3 horas, 4 horas da manhã, você na sua cama, deitado, e eles batem na tua porta, e sua porta trancada, e de repente você não abre, eles abrem, eles arrombam a porta e pronto. Certo? Eles arrombam a porta e pronto. E aí você é conduzido numa versão coercitiva, não é isso? Então, por isso que nós estamos afirmando para vocês que verdadeiramente a lei marcial que veio, que está vindo agora aí, e você pensa que é intervenção militar, você está totalmente enganado. Agora, pastor, mas o senhor não disse que quer? Claro, irmão. É lógico que eu quero. Todo cristão vai querer. Vai querer o quê? Se apressar para que aconteça tais fatos, para que o arrebatamento venha logo. Mas o Senhor vai sofrer. Bom, se o Senhor que nos deixar para sofrimento, né, sofreremos, morreremos pelo nome do Senhor. Mas eu digo uma coisa, para você que está clamando aí, hoje é dia 11,
falta apenas 4 dias para a proclamação da República. É 11 de novembro de 2017. Então, se o Exército entrar, é lógico, é óbvio que eles não vão sair mais. Lembre bem, inclusive a lei disse, isso é irreversível. E eu estou aqui passando o que Deus mandou dizer para você, crer. Se você quiser, se não quiser, problema é teu. Eu sou brasileiro igual a você. Se tivermos junto que sofrer as penalidades, sofreremos. Não há como correr, né? Você falar do presidente, do senador, do deputado, né? Você ainda está escapando, sabe por quê? Porque nós estamos descendo o porrete aqui, chamando eles de ladrões, de bandidos, né? Isso aí garante-nos direito quando estamos revoltados, que eles pegam nossos bens, passam, repatriam eles, ou seja, repatriam não, passam eles para outros lugares e vai e coisa e tal. Então, quer dizer, eles não podem ir contra a maior parte da população, no sentido quando a população se sente oprimida, e eles vão violar o direito de ir e vir e o direito de expressão, né? Então, o exército entrou, não precisa mais leis civis. Se o exército entrar, as leis civis acabou. Acabou. Certo? É simples. Você está com o seu carro transitando na rua. O exército lhe para. E ali você está com o pneu meio careca. Certo? Ou não. Seu pneu tá bom. Então, soldados desses chega para você e diz: seu pneu tá careca. Aí você fala: poxa, eu comprei ontem. Ele vai falar: mas tá careca o seu pneu. Aí você vai falar: não, mas eu comprei ontem, tá aqui a nota fiscal. Digamos que o pneu realmente está novinho. Colocou ontem. Aí eles vêm e tira a arma, certo? E dá um tiro na tua cabeça. Simples assim. Simples assim. Ele é o seu juiz, ele é o seu advogado, ele é o seu executor. Lei marcial é aquela escravatura. O que está acontecendo na Venezuela, nos outros países, vai acontecer em tudo. Tá? Em tudo. Isso vai ter que acontecer porque senão o anticristo não governa. E isso aí veio, sabe de quem? Essa ordem do anticristo. Então eu vou te dar uma explicação para que você possa entender o que está acontecendo com o nosso país. Foi o que o Espírito Santo de Deus me mostrou, esse círculo. Lembre bem, certo? Nós sabemos que os países todos, eles têm os seus 3 poderes. Por que 3 poderes? Né? Eles têm seus 3 poderes. Então nós vamos entender. Vamos sair daqui um pouco e vamos voltar para a para a para para a imagem do que nós vamos aqui divulgar um pouco. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo muito bem esta imagem aí. Vocês veem que está escrito Illuminati, certo? Aqui vocês verem escrito Câmara dos Deputados. Digamos que aqui ele está na ponta, Câmara dos Deputados. Vamos começar daqui, né? Câmaras dos Deputados, que aqui eles aprovam as leis, criam as leis. Aí aqui nós temos aqui o Senado, que é transmitido da Câmara dos Deputados para o Senado, certo? E esses dois, né, que criaram e aprovaram, então, esse daqui de cima, que é o STJ, que é a Suprema Corte, né, eles é que julgam diante do que foram aprovados aqui. Então, veja bem que o que eu quero bem lhe falar é o seguinte, preste bem atenção. Você pode formar, ver que há 3 poderes, né? Veja que um está na ponta, o outro está na outra ponta, o outro está lá na ponta, que formando dá o quê? Dá uma pirâmide. Estou explicando aqui bem calminho para que você possa entender,
para depois você não falar que Deus não advertiu, que Deus não falou, que Deus não... Ah, pastor, o que eu posso fazer se vai acontecer? Você pode orar, se consagrar, jejuar mais, abandonar o pecado, a prostituição, a bebida, a cachaça, cigarro, a mulherada, os jogos. Você pode abandonar tudo que verdadeiramente vem contaminar você e impedir você ser arrebatado. Porque a qualquer momento o arrebatamento irá acontecer. E as pessoas que hoje abandonaram todo esse tipo de pecado, então sabe que verdadeiramente eles irão ser arrebatados. Mas vamos lá. Vamos dar um exemplo. Aqui nós vemos 3 poderes, certo? Aqui nós vemos 3 poderes. Aqui nós vemos no meio forças armadas, certo? Forças armadas. Então, para te mostrar que todos os 4 trabalham em função, né, de uma própria direção, eu vou te abrir seus olhos para que o Espírito Santo de Deus ele me mostrou. Foi ontem, me parece que ele me disse isso. Então vamos lá. Bom, como você sabe, a Câmara cria emendas, cria leis, Senado, Câmara aprova, Senado também vai à prova, e nisso, essas leis que eles aprovaram, essas daqui defendem essas leis. Esses aqui defendem as leis, né? Então, esse daqui é obrigado a zelar pela República Federal. É obrigado a zelar pelo Brasil, pelas leis. Só que, porém, nós já sabemos que este aqui está podre, nós sabemos que este aqui está podre, nós sabemos que este aqui está podre. Nós sabemos que esse aqui cria leis contra o povo brasileiro, certo? Esses daqui aprovam as leis contra o povo brasileiro e esses daqui só realmente punem os brasileiros inocentes, mas os culpados eles deixam soltos. Então, esses daqui, eles criam leis para defender eles, esses daqui, por ser defendido por essas leis, aprova, e esses daqui também aprova essas leis, porque ele não executa essas leis que escraviza a humanidade. Então, portanto, forma-se aqui uma pirâmide, correto? Forma-se aqui uma pirâmide. Então, veja que formando-se uma pirâmide, então, esses 3 juntos, que fazem leis a seus próprios benefícios, né, a aumentar salários e tal, aquilo outro. Então, qual é a estratégia de Satanás? Satanás tem ali os seus poderes, né? Então, ele tem que fazer, ele tem que oprimir a população, né? Ele tem, de uma forma ou de outra, que oprimir a população. E o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer com essas pessoas? No caso, só um minutinho. Então, veja bem que eu vou até fazer aqui a população, né? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Vou colocar essa população aqui, né? Vamos fechar bem aqui. Vamos fechar. Aqui a população brasileira, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui. Muito bem. Vamos pegar essa partezinha aqui e colocar aqui, do lado, tá bom? Vamos colocar do lado aqui para a gente ver se a gente faz uma simulação melhor. Então, veja aqui é a população brasileira,
certo? A população brasileira. Essa população, né, eles fazem leis e por eles fazerem lei, isso oprime o povo brasileiro. Isso tem oprimido o povo brasileiro, né? Isso tem oprimido o povo brasileiro. Então veja que funciona assim o plano do anticristo. O povo brasileiro aqui é o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então esses três poderes, eles estão podres, podricos, podricados, né? Esses três poderes estão podres. E o que acontece? Então, existe um artigo 142 da Constituição Federal que dizem que qualquer um dos três poderes que tiver podre, o que tiver limpo pode chamar para este podre. Por exemplo, se a Câmara tiver podre, o Senado ou o STJ pode chamar o Exército, né, para chegar e para na verdade pôr a lei à ordem, né? Então, se a Câmara dos Deputados tiver podre, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: vai acontecer que o Exército será chamado, né? O Exército será chamado para colocar ali a ordem. Então, o Exército vai e fecha a Câmara dos Deputados, né? Eles fecham a Câmara dos Deputados, certo? Vamos pôr aqui só para ficar melhor nessa ilustração. Tenha paciência que você vai entender. Então tá aqui, né, o Exército. Então, se a Câmara dos Deputados, né, ela estiver podre, né, então o Senado e o STJ pode solicitar o Exército para vir e prender os deputados, para vir fechar a Câmara e aí pôr uma nova ordem novamente e refazer a Câmara. Bom, se o Senado tiver podre, a Câmara, mas o STJ pode solicitar ao Exército para fechar o Senado e fazer novas eleições e prender os culpados. Até aí tudo bem. Mas, se o STJ tiver podre, o Senado e a Câmara pode solicitar, diante do artigo 142, a intervenção militar para fechar o STJ, punir os culpados e, né, fazer os novos concursos, que não é por indicação. Tá. Então veja bem que nós vimos aqui que nenhum dos três podem solicitar o Exército. Nenhum dos três pode clamar pelo Exército. Porque todos os três tá pobre, tá podre. Por exemplo, pode o ladrão chamar a polícia para si próprio? Pode o ladrão procurar a sua própria condenação de 500 anos de cadeia, né? Ele mesmo dizer: olha, eu aceito os 500 anos, eu quero ir lá, quero ser preso. Ele pode isso? Não. Então, como na verdade, tanto a Câmara está podre, o Senado está podre, o STJ está podre, então resta o quê? Olha aqui a estratégia do diabo, né? Nós vemos aqui uma pirâmide. Tudo isso aqui, dessa podridão, ela foi provocada. Porque ela sendo provocada, né? Ela sendo provocada, o que nos resta? Ela sendo provocada. Quando esses três poderes, eles fazem leis oprimindo o povo, acaba com o povo, o STJ não condena ninguém, é tudo farinha do mesmo saco. Então, todo mundo, então, está podre. E agora, população? Como é que fica a situação da população se os três poderes estão podres, né? Se os três poderes estão fazendo leis a favor
de opressionar a população, então, irmão, é óbvio que a população, de forma nenhuma, né, vai chegar e ficar satisfeita e vai ficar muito bravo, né? Então, eles não têm a quem recorrer. Eles terão que recorrer ao Exército Brasileiro. Então, é a população, né, pede o Exército Brasileiro. Mas, porém, é de estranhar muito, especialmente, nós vemos aí um tal de Sargento Roseno, né, que ele, com farda e tudo, ele vai direto para o YouTube clamar a intervenção. Qual o interesse dele? Não é de estranhar, né, um soldado do Exército, um sargento fardado, mesmo que ele não esteja na ativa, mas seja reformado, ele ir com a farda da pátria brasileira e denunciar o próprio patrão, denunciar os próprios patrões, porque na verdade é ele que recebe salários, né? É ele que recebe salário desses próprios patrões. É o presidente da República, né? E, na verdade, apesar que nós que pagamos os salários e a aposentadoria deles, mas é transmitido pela mão do presidente. Então, não é de estranhar, tudo está no plano do anticristo. Preste bem atenção. Eu pergunto uma coisa: se você fosse presidente hoje e você visse um soldado do exército, um capitão, um comandante que for, sargento, tenente, né, general, se você é o chefe supremo dessas pessoas e eles estão lá incitando a população a pedir a ir para as ruas para que o mundo lá fora, a mídia, possa ver que o exército não tomou uma atitude por conta de própria vontade, mas sim por pedido do povo. Então veja que você, neste momento, é o presidente da República. Então, o seu subordinado vai à mídia, e mesmo que nós brasileiros temos livre, né, expressão, nós temos liberdade de expressão no sentido, mas os militares não têm, os policiais não têm, né, mesmo eles sendo cidadãos brasileiros, eles juram, né, em ser fiel aos seus governos, às leis que aprenderam, então eles não podem estar de mão dada à população, se na verdade são eles que combaterão a população em caso de uma reversão em massa do povo contra ou a invenção, né, de massa contra as autoridades patrões deles. Então, na verdade, nós vemos aí que é de estranhar, né, que um general ele vá a público, né, pedir ou incitar no sentido um pedido de intervenção militar. É claro que diante dessas rosnações que nós rosnamos contra eles, né, porque nós já viramos, na verdade, para eles simplesmente os animais controlados. Então é a mesma coisa de nós sermos o povo. O povo representa o leão. O leão está dentro da jaula, certo? O povo aqui representa o leão. O leão está dentro da jaula. Esses três poderes, eles ficam incitando o leão, jogando água na cara, jogando fogo, cuspindo, incitando o leão. O leão não pode fazer nada, por quê? Porque está preso na jaula, que é o povo. Mas quando o leão soltar, o que vai acontecer com esses três aqui? O leão vai devorar os três. O problema é que não é isso que vai acontecer, né? Não vai ser solto, simplesmente o leão já está numa jaula. Simplesmente será colocado outra jaula dentro da mesma jaula que o leão está. Então serão mais tranquifiados. Quer dizer, liberdade de expressão, direitos, né, que você tem serão revogados. Então você não será mais um cidadão livre, mas sim patrimônio, né, do satanismo, do militarismo, né, e disso e aquilo outro. Então veja bem que nós passaremos a ser escravo, né? Você não gosta que alguém grite com você, você não gosta que alguém tire seus direitos, mas infelizmente vai chegar esse ponto que você não terá mais direito, que chama-se a lei marcial. E essa lei pode acontecer a partir do dia 15 de novembro agora.
né? Lembre bem uma coisa: casa nova, presidente novo. Presidente novo, casa nova. Então, quando o presidente ele entra, ele muda toda a estrutura, ele constrói a dele. O exército já faz isso e vai fazer no dia que ele estiver no poder. Então veja que nós vemos aqui os três estão oprimindo ao povo, porque eles têm aumentado gás, luz, água, alimento, cesta básica, todos os impostos, eles têm aumentado. Cada dia eles aumentam e abaixam o salário mínimo, e cada dia eles aumentam o salário deles. Isso é para quê? São justamente uma conspiração já dada. Já são ordenados pela ordem mundial para eles causar o problema. E isso tem nome. Chama-se, primeiro eles criam o problema, depois eles mesmos divulgam e depois eles mesmos solucionam. E quando eles chegam a solucionar, o povo já entende que eles foram Deus. E aí o povo se dará de joelho adorando a esses animais que vieram para atormentar a nação brasileira e o mundo inteiro. Então veja aqui, neste momento, né, que os três poderes só fazem leis para destruir o povo. Nós já vimos aí aluguel, né, mais alto, cesta básica, luz, água, né? Nós já vimos aí tanto imposto já subindo justamente com pouco menos de 2 meses. Já subiu tudo, inclusive as leis que estão sendo para impor contra nós, as leis aí do trânsito, né? Que 20 pontos, se perder 20 pontos já perde a carteira 6 meses. Vem aí ano que vem, 2017, 18 aí, ano que vem vai vir aí também a multa, né? A multa de pedestre, a multa de bicicleta, e aí por diante. Quer dizer, essas leis são criadas para pressionar o povo, certo? E o diabo já fez as constituintes do mundo inteiro com esses artigos e parágrafos, que é a lei marcial, né? Então veja bem que quando, no artigo 142, qualquer um desses aqui podia chamar o exército, mas não vão poder chamar porque os três estão podres. Então, o povo não tem como recorrer a esses três, porque estão podres. Porque o povo já descobriu que os três querem a destruição do povo. Então, o povo, eles correm e pedem a intervenção. Por quê? Porque esses daqui vêm até o povo e diz: vocês precisam pedir a intervenção, porque se vocês não pedir, não tem como a gente agir, porque a mídia lá fora vai falar que nós estamos dando golpe. Então, o povo já está pressionado por esses três, com tantas leis, com tantos impostos, com tanta peste, né? Com tanta desgraça que lança o povo, porque a Bíblia diz que quando o governo é corrupto, todo o povo perece, e o povo está perecido, então o povo desespera e corre até os exércitos. E os generais que vieram para a mídia, né? Falando que a apresentação do povo tem que ser em massa, né? Em grande quantidade, para que eles possam intervir. Então, eles vêm para a mídia e o presidente, que é o seu chefe supremo lá, maior ali, né, abaixo de Deus, vê eles clamando ao povo, para o povo pedir a intervenção. Você acha que se você fosse presidente, você não mandava prender todo mundo? Hã? Exonerava, excluía, fazia responder crime contra a fidelidade entre seu presidente e a nação, conspirações, blá, 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 não é? Pois é, irmão, por que não está acontecendo isso? Você não está estranhando? Como pode um sargento de exército, né, ir para a mídia, no YouTube, mesmo que seja reformado, né, com os brasões do exército brasileiro, originais, não essas roupas que eu uso, que outros usam aí, que é camuflada, mas é normal, é comum, não é roupa do exército, é parecida, mas mesmo assim nós honramos nosso país. Então veja bem que esse cara vai para o YouTube, ele vai para o YouTube e ele divulga, impulsiona o povo a ir para as ruas. E como é que fica os patrão dele vendo isso? Hã? Não, irmão, tudo isso é uma conspiração. É preciso excitar o povo para dar legalidade a eles.
é preciso excitar o povo e levar o povo até onde verdadeiramente eles querem, para que o povo possa pedir, lançar contra si a maldição. Né? Oséias 4,6 diz assim: meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então você não procura conhecer as coisas, você acha que está tudo bem, que você hoje venceu aí um buraco, né, de chuva, que amanhã você vence outro, que depois você vence outro, mas quando você pensa que não, já tem uma erosão, já não dá mais de maneira nenhuma para você nem mesmo chegar e já passar para o outro lado. Agora nem a ponte de Niterói te atravessa para o outro lado. Então veja que nós vemos aqui agora, né, esses três aqui propositalmente estão empurrando o povo para o exército. Porque qual os três poderes que sabiam que se fazer revoltar o povo, né? Revoltar o povo, vai dar nisso aí? Né? Quais três? Quais três que não sabia né, que não sabia que revoltar o povo, que ia incentivar o povo a chamar o exército? Não, eles estão fazendo, tudo isso é criado, tudo isso segue a ordem dos Illuminati, tudo isso está para acontecer, porque eles são já instruído para os três se corromper, para não ter nenhuma solução. E abaixo de Deus, o povo vai pensar, não só o povo do Brasil, o povo do país inteiro, do mundo inteiro. Para você que está assistindo esse vídeo, serve para o seu país também. É isso que vai acontecer, ou está acontecendo, ou aconteceu no seu país já. Então veja bem que no nosso país, Brasil, o povo está pedindo intervenção. Quando o povo pede intervenção, e incentivada pelo Exército, somos incentivados ainda mais pelo Exército. Certo? E o que acontece? Veja só que há alguma emboscada para escravizar o povo. Aí, como os três estão podres, então o povo decidiu buscar o quê? Buscar o Exército Brasileiro. Então o povo está aqui implorando ao Exército Brasileiro. Estão aqui. Socorre, Forças Armadas. Socorro. Irmão. Muita gente vai sofrer. Muitas pessoas vão se autodestruir. Então veja aqui que nós vemos uma armação muito bem bolada. Né? Muito bem bolada. Quando nós somos o leão que estamos dentro da jaula, rosnando contra esses três, queremos devorá-los, queremos destruí-los, não é assim? Né? Então, como nós achamos que as Forças Armadas é limpinha, vamos invocar as Forças Armadas. Mas você tem que entender que, desde já, né, os seus integrantes maiores das Forças Armadas são dominadas por esse do meio, o anticristo. E os três poderes sabem disso. Então veja que nós estamos caminhando para uma destruição e uma lei marcial. Seus direitos serão tirados. Meus direitos serão tirados. Né? Então saiba que você acha que, na verdade, esse povo aqui não sabe que qualquer erro que eles dessem, eles seriam presos, punidos, até a pena de morte. Se eles pisassem na bola, maltratando a população e ferindo a Constituição, pois é, não. Eles feriram a Constituição, maltratam a população e, claro, as Forças Armadas, você está pedindo, o Brasil está pedindo. Então, como, na verdade, o 142, que é o artigo lá da Constituição, não pode ser atendido porque os três estão podres, ninguém tem ali audácia para chamar a polícia para eles, porque todos os três estão podres. Então eles sabem que os três estando podres, a população vai chamar o exército para que possa pôr um basta nisso, que prenda os corruptos. O pior, irmão, é que, é claro, alguns corruptos vão ser presos. Eles têm que fazer algum sacrifício entre eles, né? Tem que fazer algum sacrifício entre eles para que o papel deles não seja descoberto. E as pessoas olhem e falem, ó, ele fez sacrifício. Porque o desejo do diabo é gerar ódio na população. E o que alimenta Satanás é ódio. Então, quando você está com raiva, querendo que o povo, que os três ali se matem, jogue eles lá no rio, passe o trator por cima, corte a cabeça, quer dizer, você automaticamente, por alguns minutos, você vira muçulmano. É isso que o diabo quer. Porque quando você está com seu coração cheio de ódio, né, cheio de ódio, de pestilência, mais e mais Satanás vai se fortalecendo, que o que alimenta o diabo é pecado. Né? Então, você vai clamar
O povo, que é você, vai clamar o exército. E o exército vai sair da sua toca e vai vir para dominar os três. Mas, na verdade, entre eles, 95% verdadeiramente precisam de punições. 95% precisam de punições. 5% não. 5% não. Mas esse 5% pode vencer 95%? Não, porque, na verdade, isso tem que acontecer. Então, o exército vai invadir, vai ficar no poder, aqui no meio, né? Vai ficar no poder aqui no meio, o exército, certo? Vai ficar aqui no meio do poder aqui, ó. Forças Armadas ocupando. Então, essas Forças Armadas aqui no meio, ela vai ficar o quê? Comandando o Brasil inteiro, até a segunda ordem do anticristo, certo? Então, veja que nós estamos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, o que Deus mostrou é o seguinte, o exército vai entrar, certo? Nós vamos perder os direitos de civis, nós não vamos ter o direito de ir e vir, e o exército vai receber ordem do anticristo para estocar as águas, prender as águas e fazer seguranças nos rios, nos córregos, nas lagoas, né? Para que ninguém venha beber água. Eu tive uma visão sobre isso. E vai escravizar. Prestando bem atenção, você veja que lá no Egito, né? Satanás está usando a mesma estratégia que aconteceu no Egito lá quando Jesus chegou e disse José, quando Deus chegou e deu o sonho para Faraó, e aí Faraó chegou lá e chamou alguns seus magos para chegar e para interpretar o sonho, e não conseguiu, e chamou lá José, que estava preso no Egito lá. Então José interpretou e disse que era 7 anos de fartura e 7 de fome, e que Faraó comprasse todo o mantimento da terra que pudesse, com areia na praia, e levasse para o Egito, porque, na verdade, quando a fome chegasse, né, o Egito não perecesse. Assim também, qual era a moeda que fazia o povo ser escravo de Faraó lá? No caso, era comida e água. E é claro, é óbvio, então as pessoas foram até o Egito, na época da fome, que só tinha comida no Egito, e José vendia para eles, na hora que acabou o dinheiro, aí eles deram os gados. Na hora que acabou os gados, aí eles deram as terras com eles. Então, Faraó, então, teve todos aqueles como escravos, ao seu domínio. Então o povo comia o que o Faraó mandava, o povo bebia o que o Faraó mandava, porque agora era propriedade de Faraó. Assim também, as Forças Armadas, quando ela assume o poder, ela fica no centro da pirâmide, é porque ela está recebendo ordem direto dos senhores do mundo, do anticristo. Então, é através delas que o anticristo governará. Então, veja bem que esse exército ele vai escravizar a população brasileira. Ele vai, não é só o nosso exército, né? Todos os exércitos de outros países também vai escravizar as suas populações. E ali começa então, né, ir a caminho do início do governo do anticristo. Significa que Jesus está prestes a arrebatar a noiva a qualquer momento, irmão. Significa a qualquer momento que a noiva vai ser arrebatada. Então o povo está ali feito abestado. O exército incita o povo a pedir o artigo 1º. Tem povo que não sabe nem o que é o artigo 1º. Tá, todo poder emana do povo. Eu quero ver se todo poder emana do povo, depois que o exército estiver lá, se o povo vai querer tirar o exército de lá quando estiver em sofrimento. Não, porque as leis civis, elas são o quê? Anuladas. Lembre bem, elas não servem mais, não têm mais direito de valores. Eles não têm mais direito, né? Não haverá mais juiz de primeira e segunda instância. A sentença seria dada pelo exército, né? Aquilo que eles acharem é o que vai acontecer. Entendeu, irmão? É isso que eu estou falando para vocês, que as coisas estão realmente mais perigosas, mais difíceis, né? Muito mais difíceis. Vai acontecer muita coisa. Agora, é claro que se isso não acontecer, o arrebatamento, a volta de Cristo, né, não vai acontecer. Então, para nós que estamos aguardando aí o retorno de Cristo,
para nós isso não é bicho de sete cabeças não, porque em nome de Jesus nós já temos garantia de morada no céu. O problema é você que está iludido, né? Que amanhã ou depois você vai chegar e vai perguntar: meu Deus, por que eu caí nessas armadilhas? E agora? Agora você é escravo dos militares. Você agora é escravo do comunista. Então, todos são comunistas. Todos. Né? De 100%, 95% são comunistas. E eles trabalham em torno de si. Eles fingem que estão defendendo a nós. Mas, na verdade, os interesses deles que estão sendo defendidos. Por isso que eu estou falando para você, irmão. Né? Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos buscar. Porque o povo está se escravizando. Quando você pede o artigo 1º, que o exército entre, você está buscando uma maldição para você. E Satanás sabe muito bem que quando você confessa com sua boca, Deus não pode impedir. Então, se você está buscando intervenção e você não está preparado para o arrebatamento, irmão, é melhor você se preparar. Porque você querendo a intervenção ou não, vai acontecer. Certo? Tem que acontecer para que siga os planos do anticristo, para que comece a massacrar o povo, a humanidade. Então veja bem que quem vai mandar na tua casa, na minha, nas outras, infelizmente, não é você. Vai ser o poder militarismo. É isso que eu tenho para falar para você. Então tá aí uma pirâmide, né, fechada, podre, e força o povo a trazer o exército para o meio da pirâmide, que é o olho de Horus, né? O exército vai ficar no comando e recebendo ordem do anticristo para executar e fazer o que tem que fazer. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, de todos os países, que nós preparamos para o arrebatamento, porque Jesus está próximo a arrebatar sua noiva. Portanto, irmão, vamos ter cuidado, né? Porque isso é uma estratégia do diabo. Todos os três, com mais o exército, são farinha do mesmo saco. Todos os três. Não alegre pensando que o exército vai entrar para nos ajudar, não. Vai piorar mais a situação, você vai lembrar de mim. Esse vídeo vai ser verdadeiramente tirado. Eu sei que todos os vídeos que eu prego serão tirados, porque as leis cristãs já não terão mais valores, né? Então, quem vai mandar é esse exército satânico que está aí, certo? Armando já a cilada. Você já viu? Aonde que você já viu o próprio exército incitar o povo para ir contra o seu próprio patrão, presidente? Não seria uma exoneração, no mínimo? Não seria uma condenação por traição? Por que se segue? Vamos ver o que acontece dia 15 de novembro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não estiver preparado, né? As Forças Armadas vai invadir tua casa, seu direito, e você não tem mais como escolher. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Deus abençoe.